Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre a PetroRio, de novo, PetroRio. Eu tento ficar um tempo sem fazer vídeo, mas a galera pede e queria ver de novo. Meu plano era estar vendendo PetroRio, né? Já avisei isso aí. Mas como o mercado não deixa, vamos falar da PetroRio enquanto a gente pode. Tá aí o resultado dela do terceiro tri. Embora, tá? Eu queria fazer uma ressalva antes de começar que empresas assim como a PetroRio, você vai acompanhar muito mais o que acontece entre os resultados do que o resultado em si. O resultado ele já é consequência de fatos importantes que aconteceram ao longo assim do negócio dela, tá? Então eu sei que eu sou uma pessoa que sempre fala, né, acompanha o resultado da empresa, mas a PetroRio, pelo caráter cíclico de grandes ciclos de investimento, você vai acompanhando a trajetória dela, as aquisições, como é que ela está crescendo, o aumento de produção. Quando chega no resultado, é tudo fruto daquilo que já aconteceu. Inclusive, né, eu já mostrei aqui no canal também, dá para você acompanhar os dados de produção dela trimestre a trimestre. Então ela vai divulgando, na verdade, mês a mês, né? Ela divulga o quanto ela produziu, ó, janeiro, fevereiro, março, e o quanto ela vendeu, inclusive, né? Então já dá para a gente ter uma noção muito boa do que está acontecendo com a empresa antes de ver o resultado. O resultado dela é mais legal para ver o que, que a gestão está falando, dos próximos passos, mais alguns detalhes, mas a gente vai acompanhando, né? Todo mundo aí que acompanha o canal e quem conhece a empresa minimamente, se você está chegando agora no canal, né, o último grande fato foi esse, do dia 5 de novembro, quando ela foi a vencedora desse processo de desinvestimento de Albacora, tá? Isso aqui mudou a vida da PetroRio. Ainda não é 100%, não está fechado, porque é um processo complexo, ou seja, quem não está entendendo nada do que eu estou falando. A Petrobras está vendendo dois campos, campo de Albacora e Albacora Leste. São campos grandes que ela tinha, mas que passaram já do auge de produção e a Petrobras tá nessa fase aí de vender ativos maduros para focar no pré-sal, né, em novas produções do pré-sal. A PetroRio estava participando, ela tá num consórcio que ela tem 50% de participação, mas ela é a controladora, ou seja, ela toma as decisões, embora seja 50-50 com uma empresa espanhola. E eles estavam concorrendo junto com outro grupo que tinha a Enalta, junto com possíveis outros compradores. Chegou a sair uns rumores de que ela teria sido a melhor oferta para o campo de Albacora e o de Albacora Leste teria sido a melhor oferta a do consórcio da Enalta. E aí a Petrobras resolveu. É um processo complexo, né? Saiu esses rumores, a Petrobras prorrogou mais um pouco, falou: não, dá mais uma oferta aí. E no final o que a gente tem é o que está nesse fato relevante, né, que a PetroRio ela foi escolhida para fazer as negociações exclusivas dos termos finais do contrato, tanto para o Albacora quanto para o Albacora Leste. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi feito um processo, um monte de gente concorreu e no final quem ganhou foi a PetroRio. Já está fechado para ela? Ainda não. Por quê? Porque eles vão ficar negociando esse contrato final aqui, ó, esses termos finais, que vai envolver um monte de coisa, o pagamento, como é que funciona, como é que não funciona, fazer isso, fazer assim, assado. O pessoal estima ali que isso deve durar entre 3 a 6 meses, mais ou menos, ou seja, né, meio imprevisível, porque é uma janela relativamente grande. E aí, no final, se nessa conversa entre as empresas eles chegarem a um contrato bom para todo mundo, é da PetroRio, tá? Se no final a Petrobras ainda não estiver contente com o que foi negociado, ela pode abrir para um last bid, o final bid, que eles chamam. Ou seja, ela vai chegar para os outros. Acho que só pode o último consórcio lá da Enalta. Ela vai chegar para aquele consórcio e vai falar: olha, é o seguinte, eu conversei aqui com a PetroRio, não estou muito contente. Vocês oferecem mais? Né? Mas é para esse contrato pronto aqui, tá? Não é para negociar tudo de novo. Então, assim, já está muito bem encaminhado para a PetroRio, muito. Não é certeza ainda, mas é só se tiver algum problema nesse processo de negociação que pode escapar da mão da PetroRio, mas ela já ganhou a primeira fase. Ela tinha ficado supostamente, né, que a gente sabe é rumores, um pouquinho atrás em relação ao Bocara Leste. Ela subiu a oferta, porque para ela fazia sentido, levou os dois. Enfim, o outro consórcio ele é bem fragmentado, tem vários players.
muita chance disso aqui ficar na mão da PetroRio. E aí, meu, isso aqui vai mudar a realidade da empresa. Que como eu vou mostrar e vou falar pela enésima vez aqui no canal, a PetroRio hoje ela produz alguma coisa como 30 mil, 30 e poucos mil barris de óleo equivalente, né? Hoje eu acho que ela só faz óleo, não sei se ela vende um pouco de gás, tem um pouco de Manati, por dia, né? Essa aqui é a produção diária, total. A produção dela deve se estabilizar a números mais próximos de 40, tá? Em breve. Por que isso? Porque ela acabou de fazer o tieback de Tubarão Martelo, então ainda está integrando, tem uns poços que voltaram a funcionar agora, então até aqui tá. Eles estão comentando aqui sobre isso, teve uns poços com falha, esse teve um problema na segunda quinzena de setembro e vai ficar pronto agora em novembro, esse outro teve uma falha na bomba e vão trocar. Então tá tendo alguns ajustes. No PetroRio Day eles até comentaram isso, o porquê que estava um pouquinho abaixo, dizendo que era normal, né? Eles assumiram o ativo, era diferente, eles tiveram que ir no mercado atrás de peça, de coisas, né, que eles não tinham antes, então por isso que deu uma atrasada, tá? Mas logo em breve, tem um poço totalmente novo que entrou em operação produzindo muito, então em breve isso aqui deve ficar mais perto de 40 do que de 30. Os números certinhos a gente só vai ver, eu acho que quando divulgar o resultado da produção de dezembro, tá? Lembrando, isso aqui ela divulga mês a mês. Geralmente sai 9 de novembro, saiu a de outubro. Então, um pouquinho né, no começo do mês, sai do mês anterior. Então, logo mais a gente vai ver a produção do mês de novembro, provavelmente com um aumento aqui, tá? Um pouquinho maior, já que algumas dessas questões aqui eles já devem ter resolvido. Então, a PetroRio hoje produz, né, próxima a 40, ou um pouquinho menos talvez. Campo de Frade já começou a ter um certo declínio. Com a Albacora, só para fechar esse assunto Albacora, isso aqui vai pelo menos dobrar, tá? No primeiro momento. Porque esses dois campos estão produzindo, tá? Dão volumes. As fontes variam muito, porque, enfim, tem que ver. A Operação Petrobras, ela assumindo, talvez ela consiga dar um jeito, mas vai pelo menos dobrar isso aqui, tá? E ainda é uma oportunidade imensa de investimento em Albacora para um futuro de médio prazo, redesenvolver o campo, botar uma nova unidade produtiva lá, furar novos poços ou aproveitar outros poços e aumentar aí bem o volume dessa produção. Ou seja, né, esses dois ativos vão mudar a realidade da empresa. Ela vai no mínimo dobrar assim, no futuro de curto a médio prazo. O que está sendo produzido hoje, a partir do momento que eles fecharem o contrato, já é da PetroRio. Depois de fechar o contrato, demora um ano ainda para a empresa ir lá e tomar posse do ativo, né, começar a operá-lo, ou seja, né, tomar as decisões ali do dia a dia. Isso porque tem um monte de aprovação regulatória, a ANP tem que aprovar, então demora mais ou menos um ano. Só que desde o fechamento do contrato, o financeiro já está travado, ou seja, tudo que a Albacora ou Albacora Leste gerarem de resultado entre esse período do fechamento do contrato e a PetroRio botar a mão no ativo, que costuma demorar quase um ano, é financeiro da PetroRio já, então vai abatendo do valor que ela tem para pagar. Então, num médio prazo, né, vamos dizer assim, ela já vai ter a produção. Num curto para médio, né, já tem os efeitos financeiros. Quando ela assumir, provavelmente ela vai fazer várias medidas para melhorar o que ela sempre faz, se faz de melhor, para estimular a produção, para cortar custo, então isso vai dar um up esse resultado financeiro, e aí num prazo mais de médio para longo, tem um plano de revitalização do campo, que aí a produção vai disparar, tá? Lembrando, ela tem 50% disso, então nesse primeiro momento já vai entrar resultado, não vai entrar tanto assim, tá? Mas, né, ao longo do tempo vai gerar muito valor. Então, por isso que eu digo, esse tipo de coisa aqui faz mais diferença que qualquer número da apresentação que a gente vai ver, né? Então, você vai acompanhando essas aquisições, esses crescimentos, a produção como é que tá, os postos como é que tá. Quando chega a divulgação do resultado, você já sabe muito. Até porque ela divulga, inclusive, a quantidade vendida de petróleo, né, de óleo. Ou seja, ela produz isso aqui, mas não é como se ela vendesse cada barril assim individualmente que ela produz, né? A produção fica armazenada nos navios lá dos sistemas produtores e aí ela contrata uma venda grande, né? Ela vende num volumão, né, para reduzir custo e tudo mais. Então você vai ver trimestres, ó, que ela vende um pouco menos aqui, aí depois vendeu bem mais no segundo, nesse foi intermediário, hoje ela está produzindo bastante.
Só fazer uma continha simples, né? Você pega a produção aí média na casa de uns 30, multiplica aí por 90 dias, um trimestre, né? Tá meio subestimado isso aqui. Então, a PetroRio tem a capacidade de produzir aí 2 milhões e 800, 700 a 800 mil barris, né? Porque é 31 e pouquinho, mas tem mais de 90 dias, né? Então, enfim, 2.700, 2.800 milhões de barris por trimestre. Calma, deu um branco aqui por trimestre. Então, a gente vê que aqui ela vendeu menos no terceiro tri, tá? O resultado foi um pouquinho abaixo do que ela consegue. Mas não tem problema, porque em outra ela vai vender mais. Então, nesse quarto trimestre, ela tem tudo para vender mais, porque ela já vendeu 2 milhões quase. Em outubro, provavelmente isso aqui tinha uma boa parte do estoque, né, que foi carregado. Ou seja, o quarto tri dela vai vir muito bom, né? Com certeza vai vender bem mais que isso aqui. E a gente acompanha e vai descobrir antes, né, da divulgação do resultado. Enfim, feitas todas essas considerações, vamos voltar para a apresentação. Agora a gente começa a apresentação, mas isso é importante, tá? Vai acompanhando a trajetória da empresa, quando chegam os resultados, meio que você já sabe tudo. Teve um trimestre que eu fiz uma brincadeira lá com o pessoal no canal. Falei, ó, vai vir um resultado assim, assado, tanto, né? E veio muito perto disso. Pessoal, nossa, o cara entende, né? Não, tava tudo ali. Você sabe o quanto foi vendido de petróleo, você sabe o preço mais ou menos médio, você sabe o câmbio mais ou menos médio. Sabe, os custos não mudam muito de um trimestre para o outro, então você já sabe quase tudo antes de acontecer. Mas, apresentação de resultados ainda é apresentação, né? Ainda é bem legal. Então, neste período, lembrando, é terceiro trimestre de 2020, nós vimos ainda uma produção um pouco abaixo, ou, desculpa, uma venda, né? Um pouco abaixo do que ela tem de potencial de produção. Então, hoje, né, o quarto tri já vai vir melhor que aquilo, com certeza, né? A receita já chegando a mais ou menos 1 bilhão de reais, né? 1 bi. É um lucro líquido. O lucro é uma medida das menos úteis para ela, porque entre o EBITDA e o lucro tem o resultado financeiro. Como ela tem uma dívida em dólar, tá? Essa dívida, e além da dívida em dólar, ela tem provisão para abandono de campo em dólar e tal. O resultado financeiro ele varia conforme a variação cambial. Então, do EBITDA para o lucro é uma montanha russa. Então, o lucro eu praticamente nem olho, tá? Dela. Eu analiso a empresa por esse EBITDA ajustado aqui. Que a questão do ex-IFRS ou não, isso acaba não fazendo tanta diferença, mas o ponto é esse, né? A gente acompanha ela pelo resultado operacional. Já que o financeiro vai depender de câmbio, uma hora vai vir forte, uma hora vai vir mais fraco, e dá a impressão que a empresa é irregular, né? Quando na verdade ela é um reloginho, ela tá lá produzindo petróleo e vendendo, ó, tranquilinho, né? 2 milhões de barris, 2,8, 2,4, mas a produção, ó, tá estável, 31 mil, 31 mil, 31 mil. Às vezes ela vende mais, vende menos, e tem a questão do resultado financeiro, né? Então a empresa é um reloginho, tá ali produzindo óleo todo dia, né? A tendência é cada vez mais com essas aquisições, né? Mas o contábil, aqui, opa, desculpa, deu um tapão no microfone. Mas o contábil ele vai variando um pouco, tá? Então hoje ela tá com um patamar de EBITDA nesse trimestre uns 500 milhões. Pro quarto tri, tá? Lá vou eu fazer minhas previsões. Ela deve se aproximar muito da marca de 1 bilhão de reais, tá? Aí você me pergunta, pô, mas foi 500, vai para 1 bi, como assim? Com vários impactozinhos, né? Primeiro o preço do petróleo deu um up bom, agora já deu uma caída, né? Talvez então fique um pouco aquém disso, porque no começo do trimestre, quando foi vendido todo esse óleo aqui que a gente viu, ó, quase 2 milhões de barris, né? Foi vendido com certeza num preço muito alto. Né? Até outubro tava lá acima de 80, né? Então aqui já entrou uma receita violenta. Nas próximas vendas provavelmente serão números mais modestos, né? Mas ela já receitou boa parte daquela venda num petróleo alto, num câmbio bom, então vai vir um aumento. Segundo, ela vai vender mais esse trimestre, quase com certeza, porque a gente viu mais ou menos ali o quanto ela produz com aquele número de 31, né? Novembro deve vir mais alto. Então daria 2 milhões e 800 mil barris mais ou menos. No trimestre anterior ela vendeu menos, então sobrou estoque, então tem os 2.800, mais do que ficou de estoque, né? E mais um aumentinho de produção. É claro que não necessariamente ela fecha o trimestre com os tanques vazios, né? Tendo vendido tudo. Pode ficar um pouquinho ainda para o próximo, mas pelo que ela fez nos últimos anos, geralmente no quarto tri ela
passa a régua e vende a maior parte do óleo. Então deve vir um aumento de volume, aumento no câmbio, aumento no preço do petróleo, ó, vai chegar perto de 1 bi. Eu acho que não vai dar 1 bi só por causa dessa recente diminuição dos preços, mas vai aumentar bem em relação a esses 547. Pode me cobrar isso aí no próximo trimestre. Tá vendo? A gente já tem uma noção boa antes de acontecer. Me cobrem lá. Enfim, isso aqui, a quantidade vendida, que a gente já viu. É o lifting cost. O que é lifting cost? Essa é uma métrica importante para a empresa também. É o quanto custa para extrair o petróleo. É a métrica mais importante se bobear, porque o preço do petróleo ele é fundamental para a receita da empresa, né? Quanto mais caro, mais ela ganha dinheiro. Só que o preço do petróleo não está sob o controle dela. É uma commodity internacional, enfim, né, varia geopoliticamente, uma coisa bem complexa. Mas o que está sob o controle dela é o lifting cost, é o quanto ela custa para produzir. Logo, quanto menos, melhor vai ser a empresa, maior a lucratividade, mais resistente ela vai ser a crises, porque ela vai ser rentável a valores de petróleo mais baixo. Então, essa é a métrica mais importante para você acompanhar uma empresa como essa. E o lifting cost deles já está na casa de $12 por barril, né? Porque, enfim, tem um monte de explicação. Quem quiser, eu vou botar no canal, é cheio de vídeos da PetroRio, vou botar aqui nos cards alguns exemplos deles. E essa é uma das principais gerações, alavanca de geração de valor da empresa. Ela compra campos maduros, toma iniciativas para aumentar a produção e cortar custo. E aí a PetroRio é campeã. Então, assim, o preço do petróleo, só para vocês terem uma noção, tá ali entre 70 e 80 dólares o barril, né? A cotação que a gente usa aqui no Brasil. Já esteve bem acima de 80 antes dessa queda recente. Aí veio a variante Ômicron e tal, caiu para uns 70 e pouco, já voltou. Tá volátil, né? Tá entre 70 e 80. E custa para a PetroRio 12 dólares, tá? Esse custo ele vai desde tirar o petróleo lá de baixo, né, do oceano, até armazená-lo nesses navios, né, enfim, nas plataformas antes da venda, tá? Então é praticamente um custo bruto, né? Não tem os custos administrativos da empresa, de pesquisa, esse tipo de coisa não entra. Mas é o principal custo dela, com certeza. Tem os royalties e tal, que é o que você paga para o governo, né, para o direito de explorar. Mas, né, enfim, é o principal custo da empresa, está em 12 dólares, é muito competitivo, a empresa é muito, muito eficiente. Com esses aumentos de produção que eu comentei, poço novo, poço velho que vai ser consertado, trocar a bomba aqui, tem um que cai uma peça lá dentro, vão ter que pescar a peça lá. Isso aqui deve aproximar de 10, deve ficar levemente acima de 10, que é uma excelente marca. Eu comecei a investir em PetroRio, era 30 e poucos, acho que tem um slide desse lifting cost mais para frente. Conclusão do tieback de polvo e tubarão-martelo, que é específico no ativo deles. Eles tinham um campo de polvo, compraram de tubarão-martelo, os dois são juntinhos, então o que eles fizeram? Mandaram embora o navio de polvo e começaram a produzir 2 campos em um. Então eles cortaram o custo, aumentaram a produção, foi fantástico. Concluído com sucesso, foi um marco na história da empresa, com certeza, até porque vai rolar um tieback lá em Oahu e Frade, que também vai ser transformador aí para começo de 2024, né? Deve estar concluído 23, 24. A empresa vai aumentar ainda mais a produção fora aquele albacora, né? E aquilo que eu comentei, tem um poço novo lá, Tubarão Martelo 10H, produzindo bastante, né? A média de esperada aí para esses poços era 2, 2,5, uma coisa assim, e tá produzindo aí mais de 3, tá? Então vem um poço muito bom que vai ajudar a subir aqueles 30 mil barris por dia, tá? Enfim, foram os destaques. Eu podia ter falado outras coisas ao longo aqui da apresentação, né? Então lembra do lifting cost. Quanto menos melhor, isso aqui é resultado de ações da empresa para reduzir custo e tal, para aumentar a produção, né? Porque você dilui o custo fixo. E olha só que lindo, né? Ela já teve 40 dólares por barril. Isso aqui é muito, muito ruim, porque você precisa de preços altos de petróleo para ser lucrativo, né? Petróleo ali em 60, que já é um preço bom, assim, de médio para bom, você fica no limite da rentabilidade, tá? Então, quanto mais baixo, isso melhor. Hoje está na casa de 12, como eu comentei, deve cair para próximo de 10, pouco acima de 10 num futuro próximo. É fantástico. Esse aqui é a consequência de um excelente trabalho feito pela empresa. Produção é outra alavanca, né? Aqui produção é mais difícil de você aumentar, né? Você pode revitalizar os campos, furar novos poços, tomar umas iniciativas ali para
para melhorar um pouco a eficiência, mas também não tem milagre. Tá? Claro, aqui também não é milagre o trabalho da empresa, mas são as duas coisas juntas que dão a geração de valor para a empresa. Ela corta custo de maneira muito agressiva e aumenta um pouquinho a produção. Tem ficado meio estagnado aqui, né? Você pode achar meio ruim, pô, tava subindo, parou nesses 31. Mas é por causa disso, é o momento que ela tá, né? Aqui já era para ter sido um pouquinho mais alto, teve aqueles probleminhas lá em Tubarão Martelo, Povo. No próximo, com certeza já vai ter subido isso aqui, tá? Porque a empresa está resolvendo esses problemas, furando poços novos. No próximo vai ser 30 e alguma coisa. Veremos. Pode cobrar também, isso aí vai aumentar a produção. Caixa da empresa, como é que esse caixa deu esse aumento aqui? Ela teve um follow-on, né, no começo do ano, né, para levantar dinheiro para aquisições, né? E agora saiu o Bacora, é uma aquisição grande, tá? Estima-se, ainda não é oficial, mas estima-se que tenha saído na faixa de 4 bilhões de dólares. É dinheiro, sendo que como a PetroRio ela tem metade do campo, seria 50%, né? Ela teria que entrar com 2 bilhões de dólares, hoje uns 10 bi, mais ou menos, tá? A notícia boa é que ela tem 4 bi e meio em caixa já. Então metade do dinheiro ela já tem na mão. Por isso que ela fez o follow-on para ficar com grana na mão. Né? Não sei se o parceiro dela pediu para ela já ficar com o dinheiro na mão como uma garantia. Ou se eles quiseram ficar mesmo para ficar tranquilos. Ou seja, mesmo uma aquisição grande, teve gente que ficou preocupado. Quando saiu a notícia que eles iam levar os dois, falou, pô, ela vai ter dinheiro para os dois? Cara, metade do dinheiro ela já tem, o resto, 5 bi, não vai ser muita coisa. 5 bi de dívida, né? De reais, mais ou menos, para cobrir lá o valor. Não vai ser uma dívida enorme para ela, porque ela já. Lembra que eu falei? O EBITDA do quarto tri já vai se aproximar de 1 bilhão, uma coisa assim. Então ficaria uma dívida líquida EBITDA bem ok, tá? Com os investimentos, pagando o Albacora Leste. Claro, isso aqui não é caixa líquido, ela tem uma certa, um pouquinho de dívida. O net debt, né, caixa, é na casa de 1 bilhão. Então ela tem 1 bilhão de reais. Tá bem atrás aqui, né? Não consegui mostrar, fazer um contorcionismo. Né? Então ela tem uma dívida, mas é para 2025, né? O bonde que ela emitiu, tá super tranquilo. Até lá ela vai gerar muito mais dinheiro para cobrir, né, o valor desses ativos. E você tem que pensar o seguinte, você está botando dinheiro em Albacora Leste, então o EBITDA vai subir muito, né? Então, assim, parece que é um valor alto, mas assim que entrar o operacional, aquilo ali desalavanca muito rápido, né? Muito rápido mesmo. Enfim, então a empresa tem caixa, tem grana em caixa, pronta para fazer aquisições e perigosa. Aqui um resumo dos ativos deles, então. Vamos por ordem aqui, né? Esse foi o mais recente, né? O movimento mais recente, aquilo que eu expliquei. Fizeram o cluster, né? A ligação entre Polvo e Tubarão Martelo. Né? Virou um baita de um case, porque a empresa cortou muito o custo, né? Porque ela tinha 2 unidades de produção, ela ficou com uma só e produzindo os 2, então foi fantástico. Tem o campo de frade, foi adquirido da Petrobras relativamente recente. Né, que já é um ativo bem interessante, e eles vão fazer a mesma coisa com a RU. Então eles vão juntar o Arru e Frade e criar um outro cluster de produção, gerando mais economia e mais produção para a empresa. Manati é um ativo antigo da empresa, produtor de gás, ela tem só 10%, tá para ser vendido, ou seja, esse aqui deixa para lá, esquece, ficou para o passado, tá? Então é isso que a empresa tem hoje, um mega cluster, um futuro cluster, que é o Arru mega não, né? Um cluster, um futuro que vai ser Frade com o Arru e, né, novas aquisições. E a Albacora tá na linha, tá quicando na área, né, para a empresa botar para dentro. Lifting cost já falei bastante, né, da redução, quanto menos melhor, quanto menos a tua empresa é mais eficiente durante uma crise, porque o preço do petróleo cai para 20, 30, muita gente que tem custo a 40, né, já perde dinheiro para produzir, então começa a fechar a produção. A PetroRio ainda tem grana, tá? Não gera tanto valor para o acionista, mas ela fica bem, ainda gera caixa, ainda fica sossegada, tá? É justamente esse gráfico aqui, essa linha cinza, né? Eu vou rachurar aqui, depois eu apago, né? Porque vai atrapalhar tudo. É a diferença entre o preço do petróleo, que está aqui nesse eixo, tá? E, enfim, é um eixo temporal, né? E o verdinho é o lifting cost, ou seja, o cinza é a margem da empresa. É o quanto ela vende, claro, ela tem uns descontos, tá? Uma coisinha assim. Mas, a grosso modo, é o valor que ela vende e aqui o valor que custa.
Quanto maior essa linha cinza aqui, em dado momento do tempo, maior a rentabilidade da empresa. Olha só, né? Estamos no momento de rentabilidade histórica da PetroRio, porque os preços estão altos. Aqui estava 70, tá? Isso aqui chegou a 80, agora caiu de novo para uns 70, mas está alto ainda. Então, a rentabilidade dela nesse quarto tri vai ser recorde. Por isso que eu estou esperando aí um EBITDA bem generoso. E é isso, assim que ela vai gerando valor, vai aumentando a produção, vai cortando o custo. Quando o preço do petróleo dispara, ela ganha muito, muito dinheiro. Sendo que a média de longo prazo é alguma coisa aqui, tá? Entre 50 e 70. É o preço de equilíbrio do petróleo hoje em dia. Então, nem tá assim extraordinário. A 80 tava todo mundo arrancando os cabelos. Mas não é nada demais. A petróleo 80 tá agora 70, então tá mais ou menos na média de longo prazo. Claro, pode ficar nos 50, diminui um pouco a rentabilidade da empresa, mas ainda é muito rentável, cara. O custo dela é 10, ó, tá aqui embaixo. Mesmo que o petróleo aqui ainda é muito bom. E quando sobe assim para 80 e poucos, aí ela só põe o dinheiro para dentro do caixa, né? Só alegria. Então, continuando, agora eles vão falar de ativos, né? Cada um dos ativos. A Frade é um ativo interessante, já é, né, um campo mais maduro, tá um pouco em declínio, eles tiveram uns probleminhas nesse ano, mas a notícia boa é que para o ano que vem tem uma campanha de revitalização. Ou seja, o que eles vão fazer? Eles vão perfurar novos poços, tanto produtor revitalizam, não, zação. Nossa, já estraguei tudo aqui. Eles vão perfurar novos poços para aumentar a produção, vão perfurar uns poços injetores, tá? Que eles vão injetar, não sei se água, se gás, para aumentar a pressão do reservatório e melhorar a vazão do óleo na outra ponta. Então eles vão dar um tapa lá no campo para melhorar a produção. A gente vê que caiu, né? Tava estável nesses 19 mais ou menos, deu uma caída aí para 15, 16, tá? Então isso aqui é um trabalho contínuo que a empresa tem que continuar fazendo. Tá programado já para março começar essa primeira parte da revitalização de Frade. Com certeza isso aqui vai voltar a subir também no ano que vem, a produção de Frade, tá? Então tá aqui que eu estava falando, o plano de revitalização. A previsão é perfurar 4 produtores e 3 injetores. Na primeira fase, que é essa que vai acontecer em março, é um produtor e 2 injetores, então não vai já sair produzindo tanto óleo assim, né? Vai ser um poço a mais, mas Frade tem o potencial daqueles poços produzirem mais, tá? A gente viu ali que Tubarão Martelo veio 3 e pouco, todo mundo comemorou. Frade é de 5. Faz tempo que eles não falam isso. A última vez que eu ouvi era de 5 para cima. Então a expectativa é crescer bem a produção de Frade depois, no final, quando perfurarem todos esses poços, né? Deve ficar mais para frente, porque essa sonda que vai fazer, ó, a perfuração, ela vai primeiro para Frade, tá? Perfurar esses 3 aqui. Depois ela vai para o Wahoo, fazer o desenvolvimento de Wahoo. E depois, né, se for o caso, ela volta e termina aqui a Frade. Então, né, o foco dá para ver que é mais do Wahoo mesmo, tá? Nesse primeiro momento vai ser um pequeno salto em Frade, né? Vai ser um pequeno aumento de Frade. Mas quando perfurar o Wahoo, fizer o tieback e voltar e furar tudo em Frade, esse cluster vai produzir muito óleo, né? Vai ser fantástico, vai melhorar muito o resultado da empresa. Polvo Tubarão Martelo, já falei bastante, né? É o cluster recente que eles fizeram, o tieback, mandaram lá aqui, ó, bonitinho, né? Aqui dá pra ver bem. Então tinha esse navio lá esse aqui, ó. Desenhar, sempre desenho. É o poço de Tubarão Martelo, eles chamam TBMT, para simplificar, nossa, sempre ficou horrível. E aqui é polvo. Esse aqui era da PetroRio, ela comprou lá da British, tal, faz tempo. Esse aqui era da Domo, antiga OGX, esse campo aqui. Enfim, então cada um tinha... Aqui tinha um naviozinho e tal. Polvo tinha um navio, sim. Tinha um navio produtor, não sei o que, tem uma plataforma fixa. Cada uma operava o seu campo, eles são próximos, a uns 10 km. Tem aqui? Não tem. Mas é, tipo, pertinho, né? Em termos relativos. E cada um tinha os seus custos, né? O custo, esse navio era arrendado, então pagava-se um arrendamento, um aluguel por ele. E a Domo tinha os custos dela, tá? O que na compra da PetroRio aconteceu? Né? Eles compraram o Tubarão Martelo da Domo, compraram esse navio aqui, tá?
que agora eles estão chamando de Bravo, FPSO Bravo, compraram o navio. Então o que aconteceu? Eles mandaram esse aqui embora e esse agora é deles, não tem que pagar aluguel, não tem que pagar arrendamento. Então eles estão produzindo a produção de 2 campos, dois campos com menos do custo de um, porque esse navio agora é próprio da PetroRio, ela comprou lá da... Era na OSX, era aqueles rolos do Ike lá, era acho que da OSX esse navio. A Domo pagava aluguel dele e a PetroRio não, ela comprou, é dela. Ou seja, você está com um custo muito baixo explorando 2 campos, porque esse já estava lá e o campo de Polvo, que tem lá os suas perfurações, tem uma ligação que é justamente o tieback. Vai direto no navio Bravo, ou seja, coisa linda, né? Aumenta a produção pra caramba, corta os custos, isso aqui é um resultado fantástico. E para PetroRio foi fantástico, porque qual foi o preço disso? Ela fica com 95% do óleo dos 2 campos e 5% é da Domo, tá? Depois vai cair para 4 em algum momento lá. Então só 5% é da Domo. Ou seja, ela ganhou um campo que tem um monte de sinergia, que reduziu o custo, aumentou a produção, quase de graça, né? Ela vai pagar 5% da produção para Domo, né? Fora o navio ela pagou em cash. Ou seja, foi um golaço de placa isso aqui. Foi fantástico. Olha o tamanho das linhas lá, né? Essa linha aqui que eu desenhei, esses tubão, esse carretel gigante, né? Aqui é uma guaritinha, né? Então a pessoa deve ser mais ou menos esse tamanho, né? Uma coisa assim. Tamanho do carretel. Enfim, vimos Frade, Polvo e Tubarão Martelo, que virou uma coisa só, né? Uma exploração só. Enfim, aqui acho que eu já falei tudo, né? Eles tiveram que parar para completar a ligação. Tem uns poços ali com as bombinhas com problema, já perfuraram um poço novo. Então, a partir do próximo trimestre, né, essa produção deles, que está aí nesses 13 mil, deve melhorar bem. Né? Deve dar um up bom. Outro campo que a empresa tem é o Wahoo, foi uma aquisição recente também, um golaço de placa da empresa, porque é esse campo aqui, ó. Ele é dividido em 2, mas né, o principal vai ser aqui, unidade produtiva. É um campo que ele já foi explorado, já foi feito um teste de produção, mas ele não estava produzindo comercialmente, tá? Ele estava lá parado. E o que a PetroRio vai fazer? Aqui, ó, tá? É o campo de Frade, esse verde escuro aqui, tá? Isso aqui é o campo dela de Frade, que ela tá lá produzindo, aqueles 16 mil barris que a gente viu. Tem a mesma coisa, tem um naviozinho aqui e tal, que é dela também, que ela não paga aluguel. Ok, que produz aqui tudo, né? Esse é Frade, PetroRio hoje. Quando ela comprou o Wahoo, o que ela vai fazer? Ela vai perfurar 4 poços, não sei onde é que são. Talvez até tenha aqui o mapinha lá. Enfim, vou desenhar qualquer coisa aqui, tá? Ela vai, por exemplo, aqui 4 poços produzindo. E ao invés de ter um naviozinho aqui, uma plataforma, ter todos, que é onde está o custo, né? O que é o custo de produção? É o aluguel desse navio, o arrendamento, é o salário das pessoas que trabalham lá, são os custos, sei lá, de combustível para operar isso aqui, é o custo de transporte, isso aqui está no meio do oceano, você tem que transportar né, os teus funcionários de helicóptero e tal. Então é esse o custo. Então botar um naviozinho, uma estrutura de operação aqui, teria os seus custos. O que ela vai fazer? Ela vai fazer um canão lá e vai ligar no navio que já está lá em Frade, ou seja, ela vai aumentar, isso aqui vai produzir mais ou menos 40 mil barris de óleo por dia. É mais que a PetroRio produz hoje, com tudo, né? Polvo, Tubarão Martelo, Frade e Manati, ela está produzindo 31, tá? Uma rua, a previsão é 40. Então ela vai dobrar a produção. O que vai aumentar de custo? Praticamente nada. Praticamente zero, porque ela vai ligar tudo aqui no FPSO Frade. Ou seja, isso aqui foi um golaço de placa, saiu barato, porque ainda não está produzindo, né? Então a compra não foi muito cara. Ela vai precisar gastar para fazer tudo isso, né? Furar esses poços, fazer essa conexão que essa é maior, é de 30 a 35 quilômetros, é desafiador. Mas, cara, é só fazer, que é o que vai começar ano que vem. Depois que aquela sonda lá perfurar em Frade, vai passar aqui para o Wahoo fazer esse trabalho, vai perfurar os poços, depois vai fazer o tieback. E aí a PetroRio magicamente ganha o dobro de produção, com 0 a mais de custo. Isso aqui foi fantástico, né? Fantástico demais para a empresa. Enfim, por enquanto, tá? Ela ainda não tem 100% de Wahoo, ela tem 60, 2/3 mais ou menos. Tem uma parte que é de uma joint venture de 2 empresas indianas, que tem o resto. Mas essa joint venture, uma dessas 2 indianas está em recuperação judicial
Então os caras estão capengando e na hora que a PetroRio anunciar esse plano aqui, né, protocolar, sei lá o termo técnico, lá na ANP, falou, ó, opa, desculpa de novo, pessoal, deu outro tapão aqui. Ela chegar lá na ANP e falar, ó, vamos fazer, vai ter uma chamada de capital, ou seja, ela chega para IDV, eu acho IBV, nunca lembro o nome, não sei. Chega para IBV e fala, ó, meus amigos, nós vamos tocar isso aqui. Quem decide é a PetroRio, porque ela é a operadora do consórcio, tá? Então, ó, nós vamos tocar esse campo. Vocês querem entrar? Se vocês quiserem entrar, me dá aí 1/3 da grana, tá? Eles têm que entrar com esse 1/3 do dinheiro, tá? E aí ficaria 2/3 PetroRio, 1/3 os indianos. Se eles não tiverem perna para fazer isso, falar, não, não temos dinheiro, não temos condição, enfim, tá enrolado, o que acontece? A PetroRio banca tudo, mas fica com todos os 40k. Então aí é que tá a grande sacada. Como eles têm uma joint venture, são duas empresas, uma tá com recuperação judicial, tá meio confuso. Eles chegaram a falar uns trimestres anteriores que eles estavam tentando comprar esse 1/3. Estavam tentando comprar, mas pelo visto os caras não estão, né, funcionando bem. Que eu acho que é o plano, né? Eles não podem falar isso. Eles vão botar na mesa, eles acham que os caras não vão botar 1/3. E aí eles ficam com tudo para eles. Fantástico, né? Mais uma grande tacada da empresa. Eu acho, tá? Isso aqui é opinião pura, não é baseado em fatos. Que tá, a previsão é agora para dezembro, janeiro, essa batida na mesa lá. Vão bater na mesa, falar, me dá a grana ou fica de fora. E eu acho que eles estão esperando que os caras vão ficar de fora. Aí é 40k limpo para PetroRio 100%. Se os indianos entrarem, nem é tão ruim, porque eles vão botar grana, vai reduzir o capex, né, da PetroRio. E na hora que for produzir os barris, esse 1/3 eles vão cobrar uma taxa extra ainda dos indianos, porque tá usando o navio de frade, né? Que é um navio da PetroRio que os indianos não tem nada a ver. Então eles vão cobrar meio que um valor equivalente a um aluguel de um navio para essa produção, sei lá como eles vão chegar nesse valor, tá? Então ainda assim vai ser muito rentável para a empresa, porque vai ter os 2/3 da produção e mais essa taxa que eles vão cobrar lá. Então, qualquer que seja o desfecho, tá bom. Se eles pegarem inteiro, né, melhor. Pegar 100% desse desenvolvimento de Wahoo, melhor. Mas se vir só os 2/3 e tal, tá valendo, tá bom também. Então, a sonda é aquela mesma lá, Norb 6, é a mesma, né? Vamos ver. Confirmar. Norb 6, essa mesma aqui, ó. E tá indo lá para frade no começo do ano, em março. E depois que terminar a primeira fase de frade, vai lá para o Wahoo e vai, né, fazer tudo isso que eu mostrei aqui. Fura esses 4, faz a ligação e aqui, ó, realizará a perfuração dos 4 poços produtores, junta. Aí a PetroRio vai dar um salto de resultado assim gigante quando fizer isso aqui. Aqui eles estão destacando esses pontos que eu comentei, né? Então assinaram o contrato de concessão e início das cash calls. E agora tem um prazo, tá rolando o prazo para os caras botarem 1/3 na mesa. Esse cash call é justamente isso, né? Lá falou, ó, meu amigo, o plano é esse, né? Aqui o aditivo, o contrato, dá a grana. E tá correndo o prazo para os indianos botarem a grana. Então a gente vai ouvir isso aí, ou dezembro, ou começo de janeiro, provavelmente o resultado disso, né? Deve ser um fato relevante. E eles vão divulgar aí se ficaram com o campo inteiro, né? Com essa produção inteira, né? Esse desenvolvimento inteiro. Ou se vai ficar só 2/3, mas aí com a participação dos caras. Tá bom, bom. Se vier também, tá bom. Então é isso. O primeiro óleo de Wahoo, eles estão falando em 2024, embora eu acho muito tempo, né? Enfim, tá valendo. Passa rápido, né? 2 aninhos. Enfim, dito tudo isso, né? Em se falando tudo isso, os números aqui é secundário, tá? PetroRio é uma empresa muito mais importante acompanhando essas evoluções, como é que vai sair isso aqui, se os postos lá de Tubarão Martelo, né, se a produção vai se recuperar, se Frádio, né, se isso aqui vai voltar lá a crescer, se Frádio vai dar tudo certo na campanha do ano que vem. É esse o acompanhamento que a gente faz da empresa, né? Se o Wahoo tá tudo em dia. Os números aqui é pura consequência, tá? A gente viu um EBITDA aí de 500 milhões mais ou menos. Nesse trimestre, eu estou estimando aí já perto de 1 bi, né, por tudo que eu expliquei para o próximo tri, tá? E, enfim, vai vindo, o resultado vai entrando, vai entrando. Então, a gente tem tudo para começar 2022, né, com a PetroRio produzindo, assim, alguma coisa como
perto de 4 bi de reais de EBITDA ano, tá? Claro que isso depende do preço de petróleo, câmbio, um monte de variáveis, mas nesse patamar, só pra gente ter uma noção. Por isso que comprar a Albacora foi tranquilo, né? Mesmo que ela precise botar 2 bi de dólares, hoje vai dar aí, sei lá, uns 11 bilhões de reais. Ela já tem 4 bi e meio em caixa, o resto ela gera no ano e pouco de produção. Tá? Sem contar o que vai entrar de Albacora ainda, né? Então é bem confortável ainda. Ainda tem espaço para mais aquisição, né? No PetroRio Day, que eu fiz uma live recente, deve estar aí nos cards. Ou vocês procurem no canal. Né? Ficamos com a impressão que eles estão de olho em mais coisas fora a Albacora, que aí é mais geração de valor para a empresa, né? Mas enfim, só para não comentar nada, né? Receita na quase 1 bilhão, os custos aqui 270 milhões, ou seja, a margem bruta, né, bem alta da empresa. Nos custos entra aquele lifting cost, entra os royalties, tá? Então é tanto os custos de operação dos navios, das pessoas, tudo lá que eu falei, mais os royalties, que é um imposto, né? Imposto quanto o nome. É a contribuição que você tem que pagar para o governo por estar explorando um recurso mineral, teoricamente é do governo, né? Então, daí 590. Aqui entram as despesas gerais administrativas, que aí é parte de escritório, de gestão, de diretoria, de pesquisa, de negociação, essas coisas, que são modestos, né? Com 30 milhões, 40 milhões, né? Aqui, ó, 30, 40, tal. Então, assim, ela está gerando quase 1 bi. Esses custos administrativos dela são muito enxutos. Ela é muito eficiente nesse ponto. E daqui para o lucro, gente, aqui é uma montanha-russa, né? Vai ter trimestre que vai aumentar, vai ter trimestre que vai reduzir. Então nem olha isso aqui, né? Nesse foi negativo, o câmbio depreciou, mas às vezes é positivo, é uma paulada de lucro, né? Pode desconsiderar o lucro e focar no EBITDA. De preferência o ajustado, embora não tenha tido muita diferença, né? Margem EBITDA de 60%. Agora com essas ações vai aumentar bem mais ainda. Depois de Wahoo, a margem EBITDA da PetroRio vai ser ridícula, né? Ridícula mesmo. Enfim, agora falando de dinheiro, já falei um pouco, né? Eles têm 4 bi e meio de reais em caixa, tem uma dívida de 3 bi que vai vencer lá em 2025, tá? Um bonde que eles acabaram de emitir. Então eles têm 5 anos para torrar essa grana e investir, claro, não torrar. E aí, a hora que eles precisarem pagar isso lá em 2025, a empresa vai estar, sei lá, ganhando 10 bi de EBITDA por ano, né? Enfim, vai pagar isso aí com facilidade, ou vai rolar dívida, né? Enfim, a tendência, o ideal seria que ela rolasse para levantar mais dinheiro para investir em novos campos. Isso veremos. Mas, assim, ela tá super tranquila em termos de capital, né? De estrutura de capital. Ela tem uma merrequinha aqui para acertar ainda agora, 150 milhões, e o resto é só dívida para 2025, que é um bonde inteiro, né, emitido em dólar. Tranquilaça a situação da empresa, tá? Então tá aí o caixa líquido. Esse foi um trimestre que consumiu dinheiro porque ela pagou o Wahoo, a aquisição, e ela gastou com o tieback. Então foi um dinheiro que consumiu um pouquinho de grana. Mas tranquilo, isso aqui tá em dólares, tá? Para quem tá estranhando os valores. Mais de 1 bilhão de reais. Mas. É, mais de 1 bilhão de reais. Nossa senhora. Mas tranquilaço, né? Foi um trimestre que ela gastou muito por conta do pagamento de Wahoo e do CAPEX, mas isso foi uma vez só, né? Pontual. E tá aí a situação da dívida. Todos esses aumentos de dívida, né? Pode parecer, pô, a empresa tá, né, dá uma endividada. Isso aqui foi quando ela fez as aquisições, tá? Então foi quando ela fez. Agora eu não vou lembrar de cabeça, mas Frade, acho que foi aqui a primeira parte de Frade. Aí depois comprou o resto de Frade. Na hora que ela vai fazer a aquisição, ela toma a dívida, paga. E depois o resultado operacional vem reduzindo, né? Agora ela tá ao contrário. Tá com caixa, dinheiro na mão. Tá super tranquilo. Próximos passos, importante acompanhar claro, né? Contínuo segurança, tal. Isso aí sempre. Workover dos poços de Tubarão Martelo, ou seja, né? Além daquele novo, ela vai resolver 2 poços com problema. Então, só a gente espera um aumento de produção lá em Tubarão Martelo. Que é o que eu falei lá no começo. Início da campanha de Frade mais ou menos em março do ano que vem, ou seja, não vai aparecer no próximo resultado ainda, né? Só lá na frente, no primeiro TRI de 21. E começando a se preparar para o Wahoo, atenção lá para o resultado da Cash Call, tá? Isso é importante, para ver se, né, o plano maligno da PetroRio vai dar certo, se eles vão conseguir, né, ficar com a produção inteira para eles, veremos, tá? E Merging Acquisitions, aqui tem um nome, ou melhor, 2, né? Albacora
e Albacora Leste. Lembra, saiu 5 de novembro, foi depois, né, do trimestre. Por isso que não tem nada de Albacora aqui, tá? Então, Albacora mais Albacora Leste, que enfim, né, é gigante isso aqui para PetroRio, tá? Mesmo ela tendo 50%, estima-se que depois do redesenvolvimento de Albacora, a produção pode chegar a 120, 150 mil barris. Então, só para PetroRio ficaria, sei lá, 170, 70 mil barris, né? Depois, né, desenvolver para o médio e longo prazo. Mas, cara, pensa só, PetroRio hoje está com 30, né? A tese de investimento da PetroRio é o seguinte: PetroRio produz hoje 30, tá? Deve chegar perto de 40, alguma coisa abaixo de 40 já, tá? Agora em dezembro, com esses postos aqui, com essa iniciativa. Vou botar um aqui. Então, primeira iniciativa vai jogar para 40, mais ou menos. Com a campanha de frade, vamos colocar assim que vai aumentar um pouco, mas que ela vai só administrar, tá? Ela vai aumentar um pouco a produção, vai repor o declínio. Vamos deixar aqui, né, esse 2, sei lá, 45, vamos deixar nos 40, tá? Sendo bem conservador, vai aumentar um pouquinho, mas aí vai declinando, porque o Wahoo ainda demora uns 2 anos e tal. Mas quando entrar 3, o Wahoo, meu amigo, isso aqui vai para 80. Tá? Claro, vai depender se vem todo o Wahoo ou não, né? Mas fazendo uma análise simples, 80 mil barris de petróleo. E com Albacora, Albacora Leste, é difícil até de estimar. Num primeiro momento deve vir uns 30, 40 mil barris, para depois redesenvolver, né, 60, 70, uma coisa assim. Então, sei lá, que conta vocês querem colocar? Na primeira, vamos ser vamos ser conservador, botar uns mais 30, né? Então vai para 110 aqui. E num eventual redesenvolvimento aqui de Albacora, ação 5, mais 40 mil, vamos botar 150, vai. Porque nesse meio termo, ela pode vai ter os novos postos de frade, ela pode perfurar de novo em Tubarão Martelo em polvo, como ela está fazendo. Então, isso aqui, ó, não é fora da realidade, 150 mil barris, tá? Hoje ela está produzindo 30. Olha só o que nós estamos falando. Sem considerar novas aquisições, né? Considerando um redesenvolvimento aí nesse meio do caminho, que as coisas deem tudo certo. Mas é aumentar 5 vezes a produção da empresa. 5 vezes, tá? É muita coisa. E, enfim, é só passar, não esperar, né? Que a empresa está trabalhando no dia a dia. Mas é uma questão de tempo. Se não chegar no 150, vai ser pouco abaixo, mas vai chegar em um valor mais de 100, né? Com certeza, mais de 100 mil barris hoje é realidade para a empresa. Está produzindo 30. Então, assim, as alavancas de geração de valor delas estão aqui. É só ela continuar executando bem, que é o que a gente acompanha todo trimestre. Então, assim, é um caso que é muito legal de investir, né? Porque você vê acontecer. Eu já falei aqui, quando eu comecei a investir na PetroRio, ela produzia 6, estava indo de 6 para 8 com um poço lá em polvo. Ou seja, né? Ela aumentou os mesmos 5 vezes, olha só que coincidência. Né? Não planejei isso aqui, tá? De produção, e foi essa geração de valor imensa, né, de uma época lá que eu falei, minha primeira compra de PetroRio, ela tava a valores de hoje, R$ 1 e uns quebrado, tá? Ou seja, foi toda essa geração de valor aumentando 5 vezes a produção. Vai aumentar de novo em 5 vezes, ou um pouco menos, um pouco mais, dependendo do que acontecer nos próximos 5 anos, uma coisa assim, tá? É isso, tá aí a dica, né? Não preciso falar mais. Então, empresa fantástica, tem esse negócio dela, é muito bacana, né? Gera muito valor comprar esses campos maduros, redesenvolver, aumentar a produção, cortar custo. Ela faz a forma magistral, tá muito bem posicionada, né? Tá com um monte de ativo na manga e tem outros mergers acquisitions que nem estão nesse plano aqui que pode acontecer, né? Ou seja, o futuro dela é muito legal, né? Tá aí, já falei demais da empresa, mas vocês cobram, eu continuo falando, eu gosto muito de falar dela. Alguém falou, não me canso de ouvir você falando de PetroRio, tá aí então, videozinho da PetroRio, comprido, né? Vai dar quase 1 hora. Geralmente esses vídeos de domingo eu faço mais curtos. Então tá aí, espero que vocês tenham aproveitado a estreia. Eu não vou estar acompanhando essa estreia no chat aí, porque sinto muito, velho. Domingo eu não vou acordar às 7. Ainda tô fechando essa questão dos horários, né? Eu mudei os outros vídeos, agora vão ser todos às 6, né, com estreia, então eu fico ali no chat comentando e tal, tá? Mas são os mesmos vídeos, não é live, tá? Não tô enganando ninguém, né? É o vídeo normal do canal, mas no formato estreia do YouTube, onde ele passa
E nessa primeira passada dele, tem um chat ao vivo ali e eu vou tentar estar na maior parte possível, não vou prometer estar em todos, enfim. Tipo, o de domingo, que eu vou manter às 7, porque eu acho que o pessoal acostumou com o vídeo de manhã cedo. O pessoal sempre fala que assiste o vídeo tomando café. Então eu vou deixar o vídeo de domingo para as 7, mas eu não vou estar lá não. Vocês conversem entre vocês no chat e sejam educados, viu? Não quero ver confusão aí. Então, sejam educados, se comportem. Né? A partir dessa semana vamos ter mais vídeos, outros formatos de live aí. Eu falei que em dezembro quero testar coisas diferentes no canal. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, né? Videozinho caprichado para vocês. Né? Um grande abraço para todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!